Então, o título da nossa historinha é Jesus e as Crianças. É o nome da nossa historinha. Então, vamos ler aqui. Acompanha com a prof. Um dia, depois que Jesus havia ensinado, algumas pessoas levaram suas crianças até Jesus, para ele colocar as mãos sobre elas e orar. No entanto, alguns dos discípulos de Jesus não gostaram disso e repreenderam as pessoas. Então, Jesus falou: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Em outra ocasião, Jesus falou: quem é humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Então, lembra que a prof tinha pedido para que vocês lessem um verso da Bíblia que era de acordo com essa historinha aqui? Jesus sempre amou as crianças. Jesus sempre quis que as crianças estivessem pertinho dele. Então, as crianças são muito importantes, muito especiais para Jesus. Mas o que a prof quer aqui chamar a atenção de vocês é o seguinte. Então, aqui a gente tem alguém, contando a história. Um dia depois que Jesus havia ensinado, alguém está contando, ou seja, alguém está narrando a história, está narrando o que aconteceu. E quando Jesus vai falar diretamente, vai falar exatamente as palavras de Jesus, o que acontece? Jesus falou, 2 pontos. Então, como a gente já viu nas aulas passadas, quando alguém vai falar, no verso de cima a gente tem uma frase seguida de 2 pontos para indicar que alguém vai falar. Então, os 2 pontos servem para isso, indicar que na linha de baixo alguém vai falar. E quando alguém fala, antes vem esse tracinho aqui, que como é o nome mesmo? Travessão. Então, aqui os 2 pontos ainda não é Jesus falando, é o narrador, é a pessoa que está contando a história que colocou os 2 pontos para indicar o que Jesus vai falar. Agora aqui, do lado do travessão, é exatamente a frase de Jesus. Ele fala, deixe que as crianças venham a mim e não a proíbam, tá? E aqui, em outra ocasião, Jesus falou. Então, novamente está indicando que o narrador dessa história está indicando que Jesus vai falar. Por isso, ele coloca 2 pontos. E antes da fala de Jesus tem o quê? O tracinho, o travessão. Então, Jesus fala, quem é humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Agora, vamos ver outra historinha. Então, continuando o nosso estudo sobre os animais, né? Já que a gente estudou bastante em ciências, vamos ler uma historinha sobre os animais. Animais da floresta, esse é o título. Então, em um livro, o título, ele sempre vem aonde? Na capa, né? Na capa do livro, a gente vai ter o título, o nome deste livro, o nome desta historinha. Tudo bem? Então, vamos lá. A lebre, a nova amiguinha, tá? Esse é o subtítulo, ok? Então, tem o título, que é o nome geral do livro, e aqui, neste caso, é um subtítulo, tá? Certo dia, Ursulino, o urso, que é um dos maiores mamíferos terrestres, encontrou um potinho de mel. A lebrezinha viu e pediu um bocado. O urso dividiu o mel com a lebre e eles se tornaram amigos. Então, é importante, né? Mesmo eles sendo diferentes, que a gente divida, né? E aqui, só pra gente saber, o que é mamíferos? Que tem mamas. Então, são aqueles animais que, quando eles nascem, eles vão se alimentar das mamas, do leitinho que a sua mamãe fêmea produz. Tudo bem? Então, olha a representação aqui, o urso com a lebre. A lebre é parecida com o coelho, né? Muito bem. Agora, o subtítulo dessa historinha, mergulho na água. Jumbo, o elefante, é o maior mamífero terrestre. Ele é um herbívoro. Então, o elefante é o maior mamífero de todos os mamíferos que existem. O elefante é o maior de todos. Ele é um herbívoro. Ele levou o elefantinho para tomar banho no rio. O elefantinho adorou.
respingar água por toda parte e também deu um gostoso mergulho na água. Agora aqui, ó, o que é herbívoro? É quem se alimenta de vegetais. Então, o elefante é um animal herbívoro, porque ele se alimenta de vegetais, de plantinhas, né? Então, aqui, ó, tem a representação do elefante, o jumbo, com o seu filhinho, dando banho nele. Vamos ver a próxima história. Travessura na árvore. O macaco é onívoro. Ele também gosta de se pendurar nas árvores. Shiba, o macaquinho, disse. Então, veja aqui, ó, os 2 pontos, porque está indicando que na linha de baixo alguém vai falar. E olha o travessão aqui, ó, para representar a fala. Eu vou mostrar um truque. Então, Shiba, o macaquinho, ele disse, eu vou lhe mostrar um truque. Ele se pendurou na árvore de cabeça para baixo. Seu amiguinho também tentou copiá-lo. Que divertido, tá? Então, aqui, ó, o Shiba e o seu amiguinho. Boa sorte. A corujinha cresceu e estava pronta para caçar pela primeira vez. Seja corajosa e use a sua sagacidade, aconselhou. Então, às vezes pode acontecer, tá? De não ter os 2 pontos e já vir direto aqui, ó, o travessão com a fala, tá? Mas o ideal é que vocês sempre coloquem os 2 pontos na linha de cima para indicar que na linha de baixo alguém vai falar, tá? Mamãe coruja, a ave de rapina noturna. Sim, mamãe, você vai ficar orgulhosa, disse a corujinha. Então, ó, primeiro veio o travessão com a fala e depois indicando quem falou, tá? Às vezes acontece. Saindo para sua primeira aventura na floresta. Tá, então disse a corujinha saindo para sua primeira aventura na floresta. Boa sorte, querida. Então, aqui foi a fala da coruja, né? Mamãe. Veja que tem o quê? O travessão antes da fala. E aqui tem, ó, o desenho delas. O jovem tigre. Deixa eu só ver se a prof não pulou nenhum. Não, é aqui mesmo. O jovem tigre. Buba, o filhote de tigre, estava um pouquinho triste porque nunca tinha caçado. Tigres caçam muitos animais para garantir alimento e sobrevivência. Certo dia, a mamãe tigre o levou e eles caçaram juntos. Agora, Buba está para lá de feliz. Então, olha aqui, ó, o Buba, todo feliz caçando com a sua mamãe. E, por fim, os animais mais altos. Mãe, veja que aqui já começa com a fala, não é alguém que está narrando. Já começa com as próprias falas. Como que a prof sabe disso? Porque, ó, tem o travessão, tem o risquinho. Então, sempre que tem o risquinho, eu já sei que é a fala de alguém. Alguém está falando. Mãe, como você consegue ver todo mundo ao redor? Perguntou o bebê girafa. Mamãe respondeu. Veja aqui, ó, os 2 pontos. Porque está indicando que na frase de baixo alguém vai falar. E olha o travessão. Conseguimos ver tudo porque somos os animais mais altos do mundo. Em breve você também vai crescer e ficar alto como eu. Então, cadê? Olha aqui, ó, o desenho. Então, agora é a sua vez de criar uma história. Prof, o que tem que ter na minha história? Primeiro que tem que ser uma história narrativa. Prof, o que é narrativa? A prof vem falando nas últimas aulas que narrativa é quando tem um narrador, quando tem alguém contando a história. Alguém que fala assim, em um belo dia aconteceu tal coisa, no lugar tal, com os personagens tal. Então, é a pessoa que está ali contando o que aconteceu. Nessa história tem que ter personagens. Quem são os personagens? A prof vai falar para vocês. Então, vai ser com base naquilo que a gente estudou. Em ciências, a gente estudou sobre os animais. E em história, a gente estudou sobre as crianças, né? Sobre os direitos, sobre os deveres das crianças. Então, a tua história tem que ter os personagens. Vai falar sobre animais ou sobre crianças. Prof, pode ser os 2 juntos? Animais e crianças juntos? Pode. Se você quiser, pode, tá bom? E tem que ter falas entre esses personagens, tá? E lembra, quando vai ter fala, eu vou indicar que vai ter fala, eu coloco o quê? 2 pontos.
E na fala propriamente dita, eu coloco travessão, como aqui, ó. Perguntamos para a mamãe. 2 pontos. Então, ó, está indicando o que eles vão perguntar alguma coisa, né? Por isso eu coloco 2 pontos. E aqui, ó, na fala deles, na pergunta deles para a mamãe, o que que tem antes? Travessão. Acima das árvores, o que é que tem? Ela responde. 2 pontos, ó, tá vendo? Tá indicando que ela vai responder. Olha o travessão para indicar a resposta dela. Vou ensinar vocês a escalar, aí vocês vão ver também. Então, tem que ter falas, tem que aparecer falas na sua história. Tudo bem?